Olá a todos, sou Admilson Yareschi da Silva e, sob a orientação do professor Dr. Marco Aurélio Kalink, pude realizar a seguinte pesquisa, em busca de possibilidades metodológicas para o uso do software Scratch na educação básica. Para sua realização, teve como contextualização de que muitos alunos não conseguem desenvolver a compreensão dos conceitos da matemática básica. Isto pode ter relação com a metodologia de ensino. Para que as práticas de ensino possam ser mudadas, há necessidade de novas metodologias de ensino que proporcionem aulas diferentes, que possibilitem a representação dos conceitos matemáticos e o envolvimento do aluno e do professor. Pelo processo da educação, pois na atualidade devemos pensar em fazer a educação de maneira diferente. Para o uso de novas tecnologias, exige a reorganização do currículo, da gestão, das metodologias nas práticas educacionais. Esta reorganização é necessária para o desenvolvimento de novas estratégias e são necessárias para os processos de mediações. É nesse contexto que o professor passa a ter o papel de mediador de aprendizagem e o aluno sujeito da sua aprendizagem, como também o construtor de seu saber. Mas que metodologia de ensino eu posso usar? Existem as tendências metodológicas, porém explorar essas tendências é preciso de uma metodologia ou de uma nova metodologia de ensino que possibilite a cooperação, a participação e que motive o aluno a expressar suas próprias opiniões. Pois o uso de tecnologias digitais pode proporcionar nova forma de aprender e de produzir conhecimento. Como problema de pesquisa, tivemos o que os trabalhos publicados no portal Dia a Dia Educação apresenta como possibilidades metodológicas para o uso do software Scratch. Como objetivo geral, temos analisar no portal Dia a Dia Educação, nas produções dos professores, as possibilidades metodológicas exploradas quando se usa o Scratch para o ensino da matemática na educação básica. E como objetivos específicos, procuramos identificar as produções dos professores que fazem uso da tecnologia digital, da metodologia de ensino e o software Scratch nas práticas da educação matemática, como também compreender o que está sendo produzido pelos professores que fazem o uso do software Scratch para o ensino da matemática, além de apresentar as possibilidades metodológicas de ensino da matemática pela programação. A abordagem de pesquisa foi utilizada na abordagem qualitativa. Assim fez-se o levantamento bibliográfico investigativo, buscando não somente identificar, mas também analisar, selecionar, interpretar e avaliar os textos e suas considerações teóricas e conceituais. Para o processo de seleção de dados, foi utilizado o recurso de coleta de dados, e para a análise dos textos, foi utilizado o processo da leitura seletiva. Como fundamentação teórica e contextualização, utilizamos alguns autores, como Kensky, Levy, Tikhomirov, Kalink, Martins, Papert, Resnick e Pressman, que formaram a base de fundamentação teórica da pesquisa. A autora Kensky defende o uso do computador como meio didático de ensino e o desenvolvimento de algoritmos. A autora destaca também que há necessidade de novas metodologias que proporcionem a cooperação, a participação, como também motive o aluno a expressar suas opiniões. O autor Levy apresenta que devemos superar velhos hábitos antropológicos dentro da construção do saber em prol de um coletivo.
e que deve-se pensar em agir de maneira diferente, e a informática pode ser um caminho para a construção do conhecimento. O autor Tikhomirov diz que deve-se permitir que haja reorganização do pensamento, pois pode acontecer mudanças em determinadas atividades dentro das práticas educativas e das atividades humanas, pois existe o processo de interação entre o humano e o computador. E essa interação possibilita o aparecimento de novas descobertas com o uso do computador. O autor Kalink apresenta que as novas descobertas possibilitam transformações do ambiente, pois produz mudanças de comportamento e permitem descobertas e a readequação de novos territórios, que podem ser explorados dentro das mediações da educação, e que os conceitos abstratos podem se tornar conceitos concretos. O autor Martins diz que toda vez que utilizamos algum instrumento didático como um caminho para a reconstrução do conhecimento dentro do processo educacional, demanda de uma escolha de metodologia, que deve determinar o objetivo de ensino dentro das práticas educativas. Os autores Papert e Resnick diz que devemos pensar em trazer novas estratégias que estimulem a criatividade e que possa ter um significado para o aluno, e que o conhecimento matemático possa ser desenvolvido de forma criativa de acordo com o ciclo de saberes. Para isso, o uso da linguagem de programação na educação pode contribuir com o processo construtivo de saber, pois a interação da criança com o computador projeta a criação de novos ambientes. O autor Pressman diz que temos que desenvolver programas de acordo com o processo de desenvolvimento da programação, que segue regras de sintaxe adotadas na elaboração de algoritmos. Este programa deve estar de acordo com a situação-problema proposta. Para este fim, foi escolhido o software Scratch, que permite a manipulação dos algoritmos e que pode ser reorganizado de acordo com a lógica e com as regras de sintaxes algorítmicas. Análise de dados nas buscas pelas produções. Foi realizado no portal Dia a Dia Educação e ficou concentrado no ambiente educadores. Nesse ambiente, apresenta um sistema de filtro que permite apenas o uso de alguns descritores. Com o descritor todos, foram encontrados 6.857 produções, independente de conteúdo e de disciplina. Com o descritor matemática, foram encontrados 569 produções, sendo 206 artigos, 237 dissertações, 23 monografias e 103 teses. Para a análise dessas 569 produções, foi usado o processo de seleção pela leitura de tópicos, composta por título, resumo, objetivo e considerações finais. Para a seleção das produções, foi usado a leitura seletiva, pelas palavras-chave: tecnologia na educação, metodologia de ensino, software, computador, recursos digitais, dispositivos móveis, programação e Scratch. Deste modo, foi encontrado 17 artigos, 16 dissertações, 4 teses, uma monografia, totalizando 38 produções. Essas 38 produções foram descartadas, por não apresentarem referência à metodologia de ensino e ao software Scratch. Com o novo processo de filtro, adotou-se as palavras-chave
Scratch e metodologia de ensino. Deste modo, foi encontrado 43 produções que fazem parte do Programa de Desenvolvimento Educacional, denominado PDE, do Grupo de Trabalho em Rede, o GTR, Recursos Educacionais Conectados 2.0, além de livros didáticos e biodiversidades. 30 produções foram descartadas, pois não envolviam as tecnologias digitais. Foi possível separar 13 produções pelo processo da leitura seletiva e das palavras-chave. Foi possível, então, selecionar apenas 2 produções, o restante foi descartado. As 2 produções pertencem ao PDE. A primeira, intitulada A Utilização do Software Scratch para o Ensino e Aprendizagem do Conceito de Função, da autora Mioto, de 2014. A autora propõe o uso de uma tendência metodológica, sendo a modelagem matemática como uma forma de estratégia educacional. A segunda produção, intitulada O Software Scratch e a Construção de Jogos de Desafio Lógico, da autora Biasucci, de 2016, ela propõe a apropriação do conhecimento pelo desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Essa produção foi descartada por não fazer referência a nenhuma metodologia de ensino. Existem 2 outras possibilidades que estão entre as produções descartadas e que fazem referência ao Scratch, que estão no campo do projeto Conectados 2.0. A primeira produção é uma pesquisa realizada em 2018 com todas as escolas públicas do estado do Paraná. Ela faz parte do Guia EduTech de 2018, porém é somente dados estatísticos sobre o uso de tecnologias nas escolas. A segunda produção encontra-se no portal da Escola Interativa. O portal da Escola Interativa apresenta uma série de materiais conhecidos como Escola Interativa Tecnologia em Debate, que apresenta uma série de debates com especialistas, professores, alunos e a comunidade sobre o uso das tecnologias. Nesses debates apareceram 6 produções sobre o uso do Scratch da programação. Essas produções também foram descartadas por não fazerem referência à metodologia de ensino. A outra produção está vinculada a um outro portal denominado Portal da Escola Interativa. Ao fazer a busca nesse portal, com o descritor todos, foram encontradas 15.686 produções. Com a palavra-chave metodologia em ensino, teve 14.428 resultados. Já com a palavra-chave Scratch e matemática, teve 12.754 resultados, mostrando assim que esse sistema de filtro é inadequado para a busca de produções. Utilizando a palavra-chave matemática, foram encontradas 523 produções. E quando se utiliza somente a palavra Scratch, aparecem 5 produções, sendo 3 vídeos de depoimento sobre Scratch, um resultado faz um link direto para o site oficial do Scratch e o outro a ficha de recursos educacionais. Porém, esse link apresenta um erro de acesso à página. Faz-se uma análise, então, na única produção encontrada que faz referência a uma metodologia de ensino, que é a proposta de Mioto de 2014. Mioto apresenta como meio metodológico de ensino o uso das tendências metodológicas. Ela propõe o uso do software Scratch como um instrumento e o computador como uma ferramenta. Mioto propõe também a aplicação de situações-problemas e o uso da programação, pois a situação-problema pode se transformar em um pequeno programa.
A autora propõe também o uso da modelagem matemática como metodologia de ensino, pois a modelagem matemática possibilita a construção de atividades, contribuindo com a construção do conhecimento matemático. Mioto apresenta como conteúdo matemático o estudo das funções, no modelo de situações-problema, envolvendo diversos temas que estão relacionados ao cotidiano do aluno. Algumas considerações em relação à proposta de Mioto. A modelagem matemática possibilita a interdisciplinaridade de acordo com o tema envolvido. A modelagem permite que o aluno seja protagonista e construtor do seu conhecimento e seu saber. As tecnologias podem trazer benefícios para o processo educativo. Considerações finais da nossa pesquisa. Na educação é comprovado que precisa ser repensada e ser feita de modo diferente, pois as tecnologias digitais podem ser inseridas nas atividades educacionais. Há necessidade de metodologias de ensino que possam promover e articular determinados recursos educacionais, contribuindo com possíveis inovações nas práticas educacionais, sendo considerado um caminho alternativo para o novo aprender. Com as novas propostas de ensino, a programação tem a possibilidade de envolver diversos temas, e o aluno pode expressar e compartilhar suas ideias de forma construtiva. Em relação ao uso das tecnologias, o software Scratch pode auxiliar nas práticas educacionais, pois situações-problemas podem ser construídas e transformadas em programas. O portal Dia a Dia Educação disponibiliza diversas produções que fazem referência ao software Scratch e atividades que envolvem os conceitos matemáticos. Em relação às possibilidades metodológicas para o ensino da matemática com o uso do software Scratch, muitas escolas e profissionais fazem o seu uso, porém é preciso repensar em como usá-lo. A busca pelas possibilidades metodológicas para o uso do software Scratch, as produções mostraram que fazem referência somente às tecnologias digitais e não à metodologia de ensino. Das produções levantadas, apenas uma apresentou a possibilidade metodológica, envolvendo a modelagem matemática como um caminho para o processo de ensino-aprendizagem. O portal Dia a Dia Educação apresenta alguns problemas com seus filtros de busca, pois não auxiliam de maneira eficiente para encontrar determinadas produções. O uso das tecnologias digitais estão sendo disponibilizadas como recurso. Entretanto, sua inserção tem sido um processo muito lento. Afinal, existem poucas produções que fazem referência ao uso envolvendo a metodologia e os conceitos e conteúdos matemáticos. Como resultado significativo do trabalho de pesquisa, indica que não existe uma metodologia de ensino, mas sim uma proposta para o uso das tendências metodológicas, como metodologia para o processo de ensino-aprendizagem. Apresenta o produto, uma proposta para o ensino da matemática, do Scratch e da programação. Esse produto foi dividido em etapas, sendo a primeira etapa apresentando o que é o Scratch, mostrando informações sobre quando surgiu, sua questão histórica, seus criadores e desenvolvedores, e principalmente suas ferramentas. Em estrutura, apresenta-se os conceitos dos elementos lógicos matemáticos para o processo de programação, que está dividido em 4 segmentos. Na questão narrativa, na questão de fluxograma,
no formato de algoritmo da linguagem Portugal e na estrutura do Scratch. As 4 formas são básicas para o desenvolvimento de um programa. Em um exemplo, apresenta-se a estrutura do algoritmo envolvendo uma situação-problema. Descreve-se o algoritmo e como é a mesma programação no Scratch. Construindo um exemplo, apresenta descrição do algoritmo no Scratch, sendo construído passo a passo, mostrando quais são as ferramentas usadas e como o programa se constrói. Ao final, lembrando sempre que esse programa pode sofrer alterações o tempo todo, pois há a possibilidade de construir, desconstruir e reconstruir novamente. Lembrando que este processo foi apresentado por Tikhomirov na reorganização do pensamento. Em ferramentas, no bloco de ferramentas é apresentado as ferramentas do Scratch, mostrando uma descrição simplista da funcionalidade de cada bloco e comando e de suas funções usados no processo de programação. Em conceitos e conteúdos matemáticos, é apresentado os conceitos e conteúdos matemáticos que foram escolhidos de acordo com a proposta para o desenvolvimento do raciocínio lógico, como defende Fresno. Porém, os conteúdos escolhidos estão relacionados com o desenvolvimento do raciocínio lógico, de acordo com o conceito e conteúdo matemático. Em situação-problema, com a aplicação de uma situação-problema, será possível desenvolver o raciocínio lógico usando alguns conceitos e conteúdos matemáticos. Que em atividade prática, o aluno começa a desenvolver a construção do seu saber, traçando algumas atividades que procura desenvolver o raciocínio lógico, além de que o aluno pode construir suas próprias atividades. Em atividades de construção, é o momento em que são construídas e colaborada para a compreensão do conceito matemático e que auxilia no processo da programação. Esses pontos serão cobrados em um outro momento envolvendo o conceito e o conteúdo matemático, a programação e o software Scratch, e a lógica, por meio de uma proposta e uma situação-problema. Em Vamos Programar, busca-se encontrar uma possível solução para a proposta de situação-problema, que resultará em um programa, como apresentado por Kalink, saindo do abstrato para o concreto. Pois ao ser aplicado constantemente a ferramenta, vai construindo para o entendimento do desenvolvimento de programas. Em desafio. É com a proposta do desafio que o próprio aluno pode construir sua própria situação-problema, que possibilitará a construção do seu próprio programa, conforme proposto por Paper e Resnick, pela aprendizagem criativa dentro dos ciclos de saberes. Assim, essa é a pesquisa realizada. Obrigado a todos.